Estou aqui com o médico infectologista, o Dr. João Cabral, e ele vai passar algumas informações importantes que você que está nos acompanhando é importante saber sobre o Covid-19. Bom dia a todos, eu venho aqui através desse canal prestar alguns esclarecimentos, algumas informações para a nossa população sobre o momento que nós estamos enfrentando. Infelizmente é um momento de novo aumento dos casos na nossa região, já com detecção da variante proveniente da Índia na Argentina. Então em breve nós teremos essa nova variante aqui também na nossa região, acredito eu. Mas esclarecer alguns pontos importantes de observação, quando que a população tem que buscar o atendimento no pronto atendimento, no hospital e na UPA, tá? Para que não tenha uma evolução desfavorável e o paciente já chegue muito descompensado no hospital. Então, observar sempre os sinais de alarme. Mais importante do que qualquer forma de tratamento é o acompanhamento diário desses sinais de alarme, principalmente, Daniela, após o 5º dia de sintoma. Então, mais especificamente do 7º ao 10º dia, mas após o 5º eles já podem estar presentes, devido a essa cepa mais agressiva no estágio mais precoce, tá bom? Então, são 5 sinais de alarme que nós temos que monitorizar. Febre alta, recorrente, que não cessa. Dispneia muito intensa, então a famosa falta de ar. Saturação sempre 95 para cima, começou a cair disso, já entra como sinal de alarme. Uma queda muito abrupta do estado geral, então uma pessoa que vinha bem e no dia consecutivo ela tem uma prostração, fica muito abatida subitamente, tá? E descompensação de qualquer forma de doença prévia crônica. Então, por exemplo, quem tem asma, quem tem hipertensão arterial, diabéticos, tá? Ficar sempre atentos a qualquer descompensação súbita. Então, esses são os 5 sinais de alarmes que nós temos que ficar monitorizando, principalmente após o 5º dia, que na vigência de qualquer um deles, procurar o atendimento médico e geralmente vai acabar acontecendo a internação para que não tenha uma complicação, um desfecho desfavorável e evitar o que a gente tem visto, que é o paciente que já está chegando com uma forma mais agressiva e descompensada da doença. Então, ressaltando sempre que após o 5º dia, geralmente mas no 7º, tem a fase de inflamação do pulmão. Então, esse é o período que o doente geralmente complica e que a gente tem que ficar acompanhando de perto, tá? Então, um instrumento que é muito válido nesse momento é o oxímetro de pulso. Aquele aparelhinho que a gente coloca no dedo para medir a saturação e que nos fornece a taxa de oxigenação arterial. Então, a partir do momento que ele começa a ter uma queda de 95, 94, significa que está tendo um comprometimento da parte pulmonar. Então, procurar o atendimento médico nessa situação. Tá certo, doutor. Qual é a porcentagem, assim, de pacientes que conseguem sair, por exemplo, com vida de situação bem complicada após o internamento e UTI com Covid? Nós sabemos que o mais temerário é a intubação. Então, em doentes que acabam evoluindo para intubação, tem que ficar no ventilador, trabalhando pelos pulmões. A gente sabe que menos de 20% desses doentes saem, tá? Conseguem retornar após esse procedimento. Então é muito importante que nós, observando esses sinais de alarme, se for o caso, com indicação de internação, instituir o tratamento adequado nesse momento e evitando uma descomplicação, uma doença que se torne agressiva. A gente tem visto já, então é uma doença que chegou nos nossos amigos, chegou na nossa família próxima. Todo mundo aqui de Cornélio já tem alguém que infelizmente ou foi a óbito ou teve uma forma grave da doença perto da gente, tá? Então nós temos que orientar a população para que essa doença não tenha uma nova piora, tá? Então, um momento difícil que a gente está passando e eu acho que é importante esclarecer esses pontos. Cornélio Procópio, mais uma vez subindo o índice de casos de pessoas contaminadas. É importante ainda as pessoas manterem esse isolamento social. Não voltou ao normal, né, doutor? Infelizmente a gente está longe disso, tá, Daniela?
ressaltando sempre as medidas de manter dentro do possível o distanciamento social, o uso adequado das máscaras, higienização das mãos é muito importante, o uso de álcool gel e tentar seguir ao máximo essas medidas, porque infelizmente nós estamos entrando num momento chamado de terceira onda aqui no Paraná. Então vai ter uma nova elevação dos casos e consequentemente um aumento do número de óbitos. Isso acaba preocupando bastante a gente aqui que acompanha de perto no dia a dia esses casos, tá bom? Tá certo. É recomendável neste período as pessoas fazerem viagens de turismo, de passeio, ir para outros estados? Muito pelo contrário, a gente acaba até contraindicando isso, porque em viagens a nossa tendência é ter um contato com um número maior de pessoas. Então, quanto maior o contato que a gente tem, já sabendo que esse vírus novo ele tem uma taxa de transmissão muito alta, maior a chance que a gente tem de se infectar. Então, o que a gente tem visto, Daniela, é que a maioria das pessoas elas saíram da cidade, tá? Foram fazer uma viagem, às vezes até para outros estados e acabam contraindo, não, nem aqui em Cornélio, mas em outro estado, em outras cidades de fora, e trazem para cá e a família toda está sendo infectada. Ano passado a gente tinha uma porcentagem maior de assintomáticos e agora a gente vê que praticamente a família toda está ficando com sintomas. Então isso é muito perigoso porque a gente acaba perdendo o controle da disseminação da doença. A questão do uso da máscara, doutor. Qualquer máscara que a pessoa usar é importante ou tem que ser uma máscara mais reforçada? O que a gente orienta? Tendo a disponibilidade, dá preferência sempre para máscara cirúrgica, tá? A máscara cirúrgica ela tem uma proteção maior, mas assim, para a população de uma maneira geral, a máscara de pano ela já tem a finalidade de fazer a barreira. Então ela já consegue ter uma taxa de proteção, se não ideal, mas aceitável. De maneira nenhuma ficar sem máscara. Evitar manipular a máscara toda vez pela frente, tá? Tirar sempre pela alça lateral e sempre de máscara. A gente está passando um momento, infelizmente, né, Daniela? A gente anda até na rua, acaba vendo muitas pessoas sem máscara e isso deixa a gente bem chateado, porque sabemos que até o ato de falar pode transmitir o vírus para outra pessoa. Tá certo. Atividade física é importante neste momento de pandemia? Desde que tomando algumas ressalvas. Já foi provado que o exercício físico ele é uma grande proteção contra o vírus, porque ele faz um controle positivo da imunidade. Então a pessoa fica mais protegida de ter uma forma, mesmo que se contraia a doença, uma forma mais grave. Então o exercício físico ele é fundamental na questão de imunomodulação. E as recomendações são as mesmas que a gente fala de uma maneira geral. Então, usar máscara, tem que usar máscara durante a atividade física. Evitar em grupos, fazer um exercício físico mais separado. Horários alternativos, então evitar os horários de pico, 6h30, 7 horas da manhã. Evitar o horário das 18 horas, que tem muita gente caminhando também, tá? E manter um certo distanciamento, tentar fazer sozinho e com a máscara. Tá certo. Doutor, para finalizar a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor realmente só reforçasse a questão da importância dos cuidados e que pode vir, né, uma nova situação, uma nova onda aqui de Covid para o Paraná. Eu acho que é um momento que, igual a Daniela falou, requer muitos cuidados, porque a tendência é durante as próximas semanas ter uma nova onda de casos. Todos os hospitais aqui da nossa região, pelo que a gente acompanha, já estão praticamente com a taxa máxima de ocupação e com pessoas na fila já. Então, o nosso medo é pessoas adoecerem, precisarem de hospital e a gente não ter esse recurso, tá? Então, a própria Santa Casa aqui, a gente atende mais de 20 municípios, pessoas que chegam, infelizmente, às vezes num quadro muito avançado, muito agressivo. É um vírus totalmente diferente do vírus do ano passado. Esqueçam o vírus do ano passado. Esse vírus, além dele ter uma transmissão maior, ele mais precoce e complicações mais tardias. Então a gente está vendo a síndrome pós-Covid agora também, que é outra preocupação que tem causado muitos transtornos no pós-Covid, até mesmo
de origem tromboembólica, tá? Então, eu acho que é importante a gente observar esses sinais de alarme e ficar muito atento no começo da segunda semana de doença. Qualquer um desses sinais de alarme, procurar o serviço de assistência à saúde, tá bom, gente? Tá certo. Este é o Dr. João, que vem falar pra gente, é o Dr. João Cabral, que vem falar pra gente sobre orientações e alguns esclarecimentos sobre o Covid-19. Daniele Souza, direto aqui da Santa Casa para a RCFM.